A estimativa do governo americano é de que cerca de 17.400 pessoas estavam nesse prédio, no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. E a CNN foi atrás dos brasileiros que trabalhavam nas Torres Gêmeas e sobreviveram ao atentado. Que bom! Essas histórias você vai conhecer agora na reportagem da Bruna Macedo. A produção é da Alexa Meirelles e Leonardo Lopes. Vamos assistir. Muitos conseguem se lembrar do que estavam fazendo no dia dos ataques do 11 de setembro. Mas, para alguns brasileiros, a data é mais do que uma lembrança de um acontecimento histórico, de um ataque distante. E você via aquele constante barulho, era uma mistura do barulho das sirenes com as escavadeiras e com o silêncio da cidade. Você não ouvia a cidade, você não ouvia o trânsito da cidade, você ouvia um barulho das escavadeiras, de ambulância, de pessoas chorando, rezando. Tácito trabalhava em uma escola na Torre Sul do World Trade Center. Pouco depois de descer na estação do metrô, que ficava dentro do prédio, ele percebeu que algo sério estava acontecendo. E 20 anos depois, é impossível não lembrar dos detalhes daquele dia. Você começava a ver situações de pânico. Pessoas que não conseguiam andar, pessoas, cadeira de roda virada, criança perdendo brinquedo. E lá o saguão era muito pequeno. Eram aquelas portas giratórias, onde você tem poucas pessoas conseguem sair. E ao mesmo tempo bombeiro entrando com mangueiras, polícia, FBI, etc, etc. Então, essa era a cena diferente que eu tinha encontrado. Lendo os jornais do dia seguinte, ele percebeu que estava mais envolvido com a tragédia do que imaginava. Tácito foi professor de inglês de Marwan El-Sherri, considerado pelo FBI o piloto do segundo avião que atingiu as Torres Gêmeas. Aí, quando eu comecei a buscar na minha memória, eu sabia quem era, eu sabia de onde venho, eu sabia que eu tinha tido um contato com ele. Eu liguei para o número que estava ali, que eram as autoridades, em caso você tivesse alguma informação. E chamei as autoridades, falando que eu tinha certeza que eu sabia quem era. Mas ele era, assim, uma pessoa muito na dele, mas ainda muito sorridente. Então, assim, nunca me deu a entender que ele fosse o que ele seria ser. Nascida na Alemanha, mas criada no Brasil, Stephanie trabalhava em um dos primeiros andares e conseguiu sair do prédio em poucos minutos. Sem entender o que acontecia, restou a ela assistir da calçada aquelas cenas de terror. Teve uma hora que as pessoas olharam, mostraram, né, para as Twin Towers, né, para as Torres Gêmeas, e ficavam apontando um objeto que estava caindo. E todo mundo falava, e eu falava, nossa, é uma cadeira voando, né? E aí, quando chegou mais perto, assim, a gente viu que não era uma cadeira, era uma pessoa que estava se jogando mesmo. E aquilo foi muito impactante para mim, porque o som que isso faz é um som que eu nunca tinha ouvido, né? É um som muito forte. O economista Larry de Faria Júnior trabalhava no 25º andar da Torre Norte do World Trade Center quando o prédio de mais de 100 andares balançou pela primeira vez. Eu já estava mais de uma hora no trabalho e senti aquela pancada terrível, né? Aquele barulho, aquela explosão. O prédio fez um movimento de pêndulo até ficar de novo, parece que cair de novo no eixo. Eu olhei para o meu colega do lado e digo, olha, isso aqui vai cair, vamos sair daqui. Infelizmente, nem todos que estavam nas torres conseguiram fugir a tempo. 20 anos depois, as autoridades ainda não conseguiram chegar em um consenso em relação ao número de mortes. Segundo a Prefeitura de Nova York, 5 pessoas nascidas aqui no país estão entre as vítimas. Já o Itamaraty informou que 3 brasileiros foram mortos no atentado.
Entre as mortes oficialmente reconhecidas pelo governo brasileiro estão os paulistas Ivan Barbosa, de 30 anos, e Anne Ferreira, de 29. Eles trabalhavam juntos em uma empresa de serviços financeiros. A terceira vítima foi a mineira Sandra Fajardo, de 37 anos, que era contadora para um conglomerado no ramo de consultoria. O atentado do 11 de setembro paralisou Nova York. Com os voos cancelados e a maioria das pontes e ruas bloqueadas, os sobreviventes buscaram apoio entre si. Para enfrentar um trauma tão grande, a resposta possível naquele momento foi a união. Era todo mundo sofrendo e todo mundo se acolhendo, todo mundo sendo humano. Então, isso daí foi muito impactante de estar com as pessoas, e um silêncio em Manhattan, assim, não tem como explicar. Você não ouvia mais os carros de bombeiros, porque acho que estavam todos concentrados lá embaixo. Você não via carro, as ruas desertas. Então, é um silêncio que você não está acostumado em Manhattan. E todo mundo junto, né? Todo mundo tentando entender e aquecer o coração.